Todos os dias a gente faz escolhas. Que roupa eu visto? Por onde eu vou por essa estrada? E por falar nisso, eu vou aqui, pelo meio dessas árvores lindas. Então, todos os dias nós fazemos escolhas e nós pensamos que elas são totalmente conscientes. Mas não, nem sempre elas são conscientes. Nós temos pulsando em nós um inconsciente que fala mais alto do que a nossa consciência lógica. E esse nosso inconsciente, nós temos o irracional aqui na nuca, nós temos o emocional, o pré-consciente aqui, e nós temos o racional, que fica nessa região do cérebro. Então, pessoal, nós pensamos que as nossas escolhas são sempre conscientes. Às vezes são, como essa que eu fiz agora. Quero passar pelo meio das árvores. Por que motivo? Ter tranquilidade para fazer esse vídeo e fazer num ambiente mais bonito, que tenha assim a minha essência, pois eu amo a natureza. Então, nós fazemos a escolha de prender o cabelo, nós fazemos a escolha de soltar esse cabelo, e nós pensamos que todas as nossas escolhas são realmente feitas por nós, mas nem sempre. Porque o nosso inconsciente, ele fala muito alto. Então, muitas vezes, você está totalmente assim, sem pensar em nada. Você sai da casa de alguém, você fez um passeio no shopping, você foi na casa de um filho e voltou para casa feliz. De repente você chega perto da sua casa e você vê vários carros ali, fechando aquele ambiente. E você quer apenas chegar na sua casa, você só quer chegar na sua casa. E, de repente, você mora na última casa ali e a rua está cheia de carros. E o único lugar para retornar é no portão da sua casa. Então não tem como você dirigir se um dos carros sair e for até no rumo da sua casa, porque esse carro vai ter que fazer o retorno, voltar, para depois você ir. E você vai ficar ali aguardando isso. E dessa maneira, às vezes pode ter acontecido com alguém, na verdade. Aconteceu com uma pessoa que eu conheço. E essa pessoa ficou ali esperando, aguardando. E ela estava feliz, tinha voltado da casa da filha. Elas tinham batido um papo bem legal, tomado um lanche juntas. E ela estava super bem, ali, totalmente desconectada de qualquer coisa com relação às emoções. E aí, de repente, aquele carro vai até, e ela tem que esperar, parar, para que o carro vá e volte e ocupe o lugar que ele estava, para que ela pudesse chegar no portão da casa dela. E vem uma mulher ali daquelas casas, e essa mulher começa a apontar o dedo para ela e para aquela pessoa que foi e voltou no carro quando ela estava querendo ir. E de repente, algo nela, de uma maneira irracional, falou mais alto. Ela ligou o carro e foi com tudo. Por quê? Porque a mulher estava apontando o dedo de uma maneira nervosa para ela. E ela não sabe de onde veio aquilo. De onde veio? Veio de algum trauma, veio de algum problema emocional que ela sofreu na infância, na adolescência, na vida, onde alguém ficou apontando o dedo para ela. E se a mulher não pula, ela matava a mulher, ela passava em cima da mulher. Então esse tipo de coisa acontece com pessoas que às vezes não conseguiram simbolizar os seus sentimentos, colocar para fora aquilo que estava lá recalcado, né, no inconsciente, porque
na infância ou mesmo ao longo da nossa vida. Se você trabalha numa empresa, não quer perder um emprego, alguém te ofende, você não pode responder. Você não pode responder, porque se você responder, você vai ser simplesmente dispensado do trabalho, vai ser mandado embora. Então você vai ter que engolir ali os sapos que vêm. E os preconceitos? E os preconceitos que a gente enfrenta ao longo da vida? Às vezes, na sua família, alguém tem algum tipo de problema, ou já teve qualquer tipo de problema com a lei, vamos supor, com a lei. E você não tem nada com isso. Mas as pessoas em volta vão pensar e determinar que a família toda é ruim. Isso também já aconteceu com o paciente meu. E a pessoa sofre ali o preconceito de ser apontado como se fosse alguém ruim. E assim como um problema de saúde. Alguém na família tem algum problema de saúde e um dos membros vai ser ali atacado como se ele tivesse um problema de saúde como aquele. E sendo que é uma coisa que ninguém tem nada com isso. Mas nós vamos enfrentar ao longo da vida muitos desafios e vamos ter que muitas vezes nos calar. Em nome de quê? Em nome do superego. O superego, ele é a restrição social e a restrição parental que é imposta a nós desde que a gente nasce, desde que a gente era uma criancinha. E essa restrição social e parental se chama superego. E quando você é criança e você é proibido de falar dos seus sentimentos, você vai guardar aquilo como lei, internalizado no seu psique. Mas nós temos em nós o nosso id, que é onde estão as pulsões, onde está o inconsciente. O id mora no inconsciente, mora aqui no lugar das pulsões. E esse id, em algum momento, ele está sempre o nosso inconsciente querendo sair, querendo sair, querendo sair, querendo falar. E ele está recalcado. E num momento, quando você talvez veio feliz de um passeio, como no primeiro caso aqui da mulher que veio feliz da casa da filha, e quando estava chegando em casa, tinha uma festa, e não tinha como ela ir, porque tinha alguém indo até a porta da casa dela. Saiu uma mulher lá de dentro, provavelmente o homem que estava no carro pudesse ser o marido dessa mulher, ficou enciumada provavelmente. Começou a apontar o dedo para o homem e para a mulher do carro, que era a minha paciente. O id da minha paciente acordou, falou mais alto, e quando o id fala, ele se sobrepõe, ele passa por cima do pré-consciente, que é o emocional, vem igual um rolo compressor, passa por cima do racional e ele apronta. Ele faz uma besteira, ele faz uma loucura. É por isso que algumas pessoas até matam. Então, pessoal, é bom a gente ter isso em mente, entender que as pessoas têm id, que é a pulsão de vida, mas ao mesmo tempo é onde estão internalizados os nossos sentimentos, é onde está o nosso inconsciente guardado e onde estão os nossos recalques. O id quis ir e passar por cima daquela mulher. O id não se importa. O id, ele vai usar uma droga, o id ele vai beber. O id é o desejo de viver ali naquele momento, ele não está nem aí. Então, o racional, que é ali o que nós temos de lógica, de consciência, se despertar um recalque aqui no id e passar por cima do nosso emocional, da nossa razão, do nosso pré-consciente e do nosso racional, ele é uma loucura. Então é por isso que é preciso fazer análise, para que a gente esteja sempre dono do nosso psique. Esse é um dos grandes motivos para que a gente faça análise. Outro motivo é que existe sim a manipulação. Freud falou sobre a psicologia das massas.
onde em todo lugar vai haver algum líder ali. E normalmente, lembra do Hitler? O Hitler, ele colocou ali na mente de muitas pessoas que já estavam predispostas, né? Por causa das questões sociais, a ideia de que os judeus deveriam ser odiados e mortos. E os judeus foram perseguidos, colocados em campos de concentração e mortos. E ainda bem que naquela época eu não vivia lá, porque eu tenho uma assinatura que vem dos judeus, que é a assinatura Mendes. Então, provavelmente o meu antecedente, alguém da minha genética, o meu bisavô, trisavô, sei lá, ele fugiu dessas situações e acabou aqui no Brasil. Porque, de acordo com a minha mãe, o avô dela era um judeu. Então, nós vemos que existe aí um ódio que é passado até mesmo nas igrejas e as pessoas não percebem. As pessoas pensam que estão amando, mas estão manipulando muitas vezes umas às outras para agirem de acordo com o gosto e o objetivo do líder. Então nós devemos praticar a fé, nós devemos praticar o amor na família, mas nós devemos pensar: eu estou fazendo o que eu quero e porque é bom para mim? Ou eu estou fazendo isso ou aquilo porque estão me manipulando? Estão querendo exigir de mim mais do que eu quero dar? Estão me tratando mal porque eu não estou atendendo às expectativas? Fazendo de conta que eu sou o ratinho ali do teste, que a psicologia fala, onde você, se der mais, vai ser validado e bem tratado. Se der menos, uma pessoa ou outra você não pode nem elogiar, né? Você não pode elogiar. Às vezes você elogia uma pessoa. Outro dia eu elogiei uma pessoa na minha igreja. Antes eu perguntei para o meu esposo: amor, aquela pessoa ali, eu acho que a fé é verdadeira. Será que ele merece um elogio? Será que eu devo dar? Ah, ele falou: claro, querida, dá um elogio. Eu dei um elogio. Depois a pessoa subiu lá em cima e fez um comentário depreciativo com relação ao elogio, como se o elogio demonstrasse algum interesse no homem baixinho, feio, porque meu marido é bonitão. Então, e poderoso, eu acho, né? Maravilhoso, meu marido. Então, pessoal, nós temos que ter muito cuidado com o id, com o ego, com o superego. E nós podemos sim falar sobre psicanálise e colocar até mesmo situações que a gente vive, que passa, como experiência, como estudos de caso, para que seja analisado e para que a gente possa entender a gente mesmo, ao outro, e deixar claro que o nosso desejo é fazer sim tudo que é bom, tudo que é maravilhoso. Mas se você não for dono do seu psique, outra pessoa vai ser. E se você permitir que outras pessoas sejam dono do seu psique, você vai deixar de ser você. É aí que está a raiz da depressão. E o superego? O superego, as pessoas que seguem muito esse ou aquele líder de maneira sem olhar para o que ela quer, para o que ela pensa, porque é racional dentro da lógica dela. Eu, por exemplo, posso fazer caminhada, mas ficar parada tempo demais aqui na porta de uma casa, depois ir para outra porta, ficar parada tempo demais, eu não posso, vai fazer mal para mim, pode me dar uma trombose. Então eu faço esse trabalho voluntário de ir de casa em casa às vezes, mas é porque eu quero e quando eu posso, sem me permitir manipular por ninguém. E é isso que a gente tem que fazer. Por quê? Porque a gente tem que olhar para a nossa saúde. Se o outro não respeita, até onde você pode ir? De quem que é o problema? Não é seu, é dele. É dele, é da pessoa.
é da pessoa. Por quê? Porque fazer o que Deus espera de nós, ou o que nós temos que fazer numa empresa, num trabalho, a gente tem a nossa responsabilidade, nós temos que cumprir. Se nós estamos ali num trabalho para ganhar dinheiro, para fazer uma obra, dar o melhor de nós. Mas tudo, gente, é dentro de uma lógica, da lógica do quanto eu posso dar, de até onde eu quero ir e até onde está fazendo bem para mim. Porque para mim, Cidelis, com quase 60 anos, eu estou vivendo numa época de sublimação. Amo estudar, amo atender meus pacientes, amo fazer as coisas junto com meu esposo, mas a minha família, que é o meu marido e os meus filhos, vem antes de igreja, vem antes de sociedade, vem antes de trabalho, vem antes de tudo. E no meu ponto de vista, família deve estar sempre em primeiro lugar, gente. Então não se esqueçam. Amem muito sua família, dê o maior valor possível, cuide com todo carinho e tenha uma fé verdadeira, sem nenhuma maldade. Mas não permita que digam quem você é. Existe uma música que eu acho muito legal. O nome dela é Eu Quero Que Tu Vá. Gente, ela é quebrar o superego. Por quê? Porque ela fala, não me rotule, não me dê nome, sabe? Não venha me dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E eu sou uma pessoa boa, maravilhosa e que quero fazer o bem pro próximo. E espero que cada um também. E quando você quebra o superego, você deve olhar essa música. Não com o desejo de mandar os outros ir, né? Não, a gente não quer mandar ninguém ir fazer coisas que Deus nem agrada. Não. Mas a outra parte do não me rotule, não me dê nomes. Eu sei quem eu sou, você não pode me nomear. Eu me valorizo. E a gente entender, pessoal, que nós temos a nossa autovalorização, o nosso amor próprio, e que quem nos dá nome e valor somos nós, é de extrema importância. Ninguém pode dar nome a você e ao que você sente. Ninguém e nada pode estar adiante da sua família. E fazer a vontade de Deus é em primeiro lugar, em qualquer religião que você participe. Cuidar da sua primeira congregação, que é o seu lar, a sua casa, a sua família. E é isso que eu deixo aqui hoje e vamos continuar com as nossas curas pela fala, através da psicanálise com a psicanalista aqui, Cidelis. Muito obrigada por hoje. Se inscreva no canal se o conteúdo valeu para você. O superego dos outros em cima de você, que você aceita, te causa doença psicossomática e câncer. Se você não cuidar da sua alimentação e do exercício físico, né, gente? Que é o que eu tô hoje fazendo aqui, exercício físico e a alimentação, presta atenção. Por quê? Porque o estresse, ele vai derramar cortisol na sua corrente sanguínea. E esse cortisol na sua corrente sanguínea vai adoecer você. Vai fazer com que você fique doente. Vai fazer com que você derrame os hormônios de maneira exagerada. O hormônio é bom, mas de maneira exagerada pode causar muitos males dentro de nós. Então não permita, preste bem atenção até onde me interessa. E quando alguém começar a te tratar de maneira desarrazoada, escuta a música Eu Quero Que Tu Vá. Escuta, olha aí no YouTube, não é para mandar ninguém ir não, mas é para sentir. É para sentir, eu sou dono de mim, não estou fazendo mal para ninguém e tenho o direito de continuar vivo e sendo feliz e dono do meu psique. Sabe? A minha fé é minha, o meu direito de fazer o bem é meu.
E eu estou fazendo, então me respeite que eu respeito você. Se o conteúdo, gente, fez sentido, se inscreva no canal, me siga e vamos continuar aqui falando de uma maneira maravilhosa, de uma maneira libertadora sobre como evitar doenças psicossomáticas e câncer, sobre como sublimar e sobre como nomear os sentimentos que nós temos e sobre como não permitir que te ofendam. Porque ofensa não é justo, não é legal e não é aceitável. E tudo de bom, se inscreva aí no canal, nos siga e vamos continuar falando sobre isso e falando sobre doenças psicossomáticas. Olhe, logo eu vou colocar um vídeo a respeito de narcisismo, oncologia e psicanálise. E com relação, pessoal, a você elogiar uma pessoa de uma maneira bondosa e a pessoa achar que isso é um elogio sexual, pessoal, isso é um deslocamento. É a pessoa que te acha bonita. Para com isso, pelo amor de Deus, meu filho. Vamos guardar essa bobeira sua aí, porque aqui tem uma mulher casada, feliz e com uma família muito bem estruturada. Tchauzinho e ficamos aqui.